Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e eu quero ler no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, e está escrito o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Bom, o livro de Provérbios é um livro escrito, que foi escrito pelo sábio Salomão, o segundo rei de Israel, né? Na verdade o terceiro rei de Israel, e ele foi bastante inteligente. Ele era filho de Davi, filho de Davi com Batseba, e na sua infância, na verdade o pai dele, Davi, tinha um desejo muito grande de construir um templo que o povo pudesse se reunir para adorar a Deus, porque Davi, ele, apesar de todo o glamour que ele teve, de todo o poder em ser rei, ele era um homem que valorizava a presença de Deus, ele era um verdadeiro adorador, tanto é que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Então ele, apesar do poder, da fama que ele teve, Davi não foi influenciado por todo aquela sensação temporária de poder, né, de potência que ele teve, mas na verdade ele tinha consciência de que quem sustentava a vida dele era Deus, e ele almejava em ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, com Deus, né? E o filho dele, Salomão, viu aquele sucesso que ele teve, né? E ele pede algo interessante a Deus. Quando Deus aparece a ele pede sabedoria, né? E isso fez com que ele fosse marcado como um dos maiores legisladores, né? Como um dos maiores monarcas, que pela sabedoria, pode-se dizer que o Israel, naquele período em que foi governado, né, por Salomão, atingiu o seu apogeu, o seu ápice de poder, em todos os aspectos, né? É claro que depois dele houve uma decadência, divisão dos reinos, mas eu creio que com Davi e a sucessão de Salomão, o povo de Israel teve grandes benefícios, né? E viveu aquilo que Deus sonhava para o povo de Israel, que o povo de Israel vivesse em obediência e estivesse temendo a Ele, né? Desfrutando de tudo aquilo que Deus tem. Tanto é que a prata, né, no período de Salomão, era como um objeto comum, a madeira, né, era coisa, né, que perdeu o valor, tanto que tinha, né, era algo sensacional, assim, a questão econômica, a questão da qualidade de vida deles naquela época, né, foi extremamente interessante. E ele escreve 3 livros importantes, né, o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios, né, tem vários conselhos práticos, e dentre eles ele traz esse conselho aqui, né? E ele diz que muitos propósitos há no coração do homem. E de fato, né, o homem, ele planeja muita coisa, ele deseja muita coisa, ele almeja muita coisa. E todo ser humano, ele quer ser conhecido como uma pessoa competente naquilo que faz. Muitas pessoas, né, lutam, são bastante orgulhosas, né, e querem ser bem vistas, querem estar, né, querem ser sempre o melhor naquilo que fazem, né, ou pelo menos ser lembrado como um dos melhores. É bem verdade que às vezes muitos não observam princípios, né, porque para você ser, por exemplo, um bom profissional, você tem que chegar, fazer um bom serviço, não faltar serviço, chegar na hora certa. Então tem uma certa disciplina, e às vezes as pessoas não observam essa disciplina e querem ter resultados formidáveis, né? Mas há muitos propósitos, desejos no coração do homem, né? O homem quer conquistar, o homem quer crescer, o homem quer viver bem, quer ter um emprego bom, quer ter uma casa boa, sonha em ter sucesso na vida. É claro que não é errado sonhar de maneira nenhuma, né? E Deus realiza até muitos sonhos dos cristãos,
Mas é importante que a parte B do versículo aqui traz: o conselho do Senhor permanecerá. Isso é que é importante, porque esse conselho do Senhor é a palavra de Deus. E muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm valorizado essa vida terrena, né? Essa vida temporária, essa vida frágil que nós temos aqui, né? Porque isso aqui é efêmero, vai passar, né? Logo, logo as pessoas vão falecer, né? Umas falecem mais cedo, outras demoram mais um pouquinho, mas o certo é que, né, quem nasceu no século passado, se estiver vivo, tá só a capa do Batman, né? Só tá quase, não consegue talvez enxergar direito, né? Então uma pessoa que passa aí dos 100 anos, infelizmente, já não serve mais para nada. Então é o tempo ele passa, né? E o que permanece é a palavra de Deus, é o conselho de Deus. E Deus tem vários conselhos poderosos para o ser humano. Compreender que o ser humano deveria se entregar a Jesus, né? Não há o propósito de criação do homem, né? Deus cria o homem para ter intimidade com Deus. Então tudo que o ser humano, né, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu lá, acho que em Romanos, esqueci a referência, mas diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando a gente observa a criação, por exemplo, Jesus, em uma certa ocasião, ele mandou o vento acalmar, ele mandou a água, né, aquietar na tempestade. Então, até a natureza obedece a Deus. Os pássaros, né, todos eles fazem aquilo que foi criado. Os astros, né, eles continuam fazendo o seu trabalho ali, a órbita da Terra, o Sol, né, os astros, né, assim, todos eles cumprem a sua missão, a sua função, e cumprindo a sua função, eles glorificam o nome de Deus, né? Todas as coisas, até quando Jesus estava entrando em Jerusalém montado no jumentinho, eles disseram: mas por que esse povo está jogando, tá colocando esses ramos aí, se prostrando diante de Jesus? Aí Jesus disse: se eles não clamassem, as pedras clamariam. Isso é uma forma de dizer que também a natureza, quando ela completa a sua missão, ela está glorificando o Criador. E só o ser humano, que é uma raça terrível, Deus deu a nós o poder de escolha, né? Isso se chama livre-arbítrio, e muitos dos seres humanos utilizam esse livre-arbítrio para afrontar Deus, para estar em desacordo com a sua palavra. Mas o fim dessas pessoas é a condenação eterna. Somente Cristo pode nos livrar dessa condenação. E ele diz que mesmo que haja propósito nos nossos corações, e existem nos corações de todos os homens, o importante é o conselho do Senhor, porque esse permanecerá. O conselho do Criador é o melhor para a sua criatura. Então nós fomos criados por Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. E ele diz o seguinte em Eclesiastes, lá no capítulo 12, né? O próprio Salomão, ele escreve que nós precisamos guardar, né, temer a Deus e guardar os mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem, porque Deus, ele vai trazer juízo, ele vai trazer justiça. Salmos, Provérbios, deixa eu ler aqui, Eclesiastes 12, no versículo 13 e 14: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever é obrigação. Todo homem teria que fazer isso aqui para ter uma vida abençoada: temer a Deus e guardar os mandamentos, obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, olha, tudo que está escondido, né? Tudo aquilo que as pessoas imaginam que esteja escondido, né? Porque os olhos de Deus observam e vê tudo, e vai chegar o dia do juízo final. Esse dia
né? Eu não vou passar por ele porque eu vou passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, os cristãos, aqueles que reconheceram Jesus, vão ser recompensados e vão estar com Cristo eternamente. O juízo final é só para quem não obedeceu a palavra de Deus, não creu em Cristo e zombou. É porque vai chegar a hora do acerto de contas. Então Deus ele vai trazer até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, ouça isso, se atente para o conselho do Senhor enquanto há tempo, porque a sua vida vai passar. E quando você morrer, se você não tiver Cristo, você vai passar uma eternidade de sofrimento, porque é isso que a palavra de Deus diz. Que Deus abençoe a sua vida e que os seus olhos sejam abertos para glorificar e engrandecer o nome do Senhor e conhecer a Jesus, o verdadeiro Salvador.